Império Otomano foi um dos maiores e mais duradouros impérios da história, existindo entre os séculos XIV e início do século XX. Com origem na Anatólia e expansão sobre partes da Europa, Ásia e África, destacou-se por sua força militar, pela conquista de Constantinopla em 1453 e pela administração de uma sociedade multicultural e multirreligiosa. Ao longo do tempo, desenvolveu sistemas administrativos para governar diferentes povos, mas enfrentou crises internas, nacionalismos e pressões externas, processo que culminou em seu fim após a Primeira Guerra Mundial e na formação da República da Turquia. A origem do Império Otomano está relacionada às transformações políticas e sociais que ocorreram na região da Anatólia no final da Idade Média. Após séculos de domínio do Império Bizantino, a região passou por um período de fragmentação política, com vários pequenos principados turcos surgindo depois das migrações de povos turcomanos vindos da Ásia Central. Esse contexto de instabilidade criou condições para o surgimento de novas lideranças militares e políticas. Entre esses principados destacou-se o liderado por Osman I, considerado fundador do Império Otomano. Por volta de 1299, Osman consolidou o controle sobre territórios próximos às fronteiras bizantinas e iniciou uma série de campanhas militares contra cidades e fortalezas da região. Seu principado, inicialmente pequeno, expandiu-se graças à organização militar e à capacidade de aproveitar o enfraquecimento de seus vizinhos. O crescimento inicial do Estado otomano também foi favorecido pela posição estratégica da Anatólia, que ligava importantes rotas comerciais entre Europa e Ásia. Ao controlar áreas próximas ao Mar Negro e ao Mar Mediterrâneo, os otomanos passaram a influenciar o comércio regional e a expandir seu poder econômico e político. Esse domínio progressivo das rotas e territórios contribuiu para fortalecer o novo poder emergente. Outro fator importante para a formação do império foi sua capacidade de integrar diferentes povos e culturas. A região conquistada pelos otomanos abrigava populações turcas, gregas, eslavas e armênias, entre outras. Essa diversidade ajudou a formar um Estado que combinava elementos políticos e culturais de várias tradições, permitindo que os governantes mantivessem certa estabilidade administrativa em territórios cada vez maiores. Assim, a origem do Império Otomano deve ser entendida como resultado de um conjunto de fatores: o enfraquecimento do Império Bizantino, as migrações turcas para a Anatólia, a liderança militar de Osman I e a posição estratégica da região entre continentes. Esses elementos permitiram que um pequeno principado se transformasse, ao longo dos séculos seguintes, em um dos maiores impérios da história. A queda de Constantinopla foi um dos acontecimentos mais marcantes da história mundial e representa um tema frequentemente cobrado no Enem. A cidade de Constantinopla era a capital do Império Bizantino e possuía grande importância estratégica e comercial, pois ligava rotas entre a Europa e a Ásia. Durante séculos, ela funcionou como um importante centro político, religioso e econômico do mundo mediterrâneo. Em 1453, a cidade foi conquistada pelo exército do Império Otomano, liderado pelo sultão Mehmed II. O ataque contou com uma estratégia militar bem organizada, incluindo o uso de grandes canhões capazes de romper as antigas muralhas da cidade, que por muito tempo haviam protegido Constantinopla de invasões. Após semanas de cerco, as forças otomanas conseguiram invadir a cidade e assumir seu controle. A conquista teve consequências profundas para o mundo medieval. Com a queda de Constantinopla, chegou ao fim o Império Bizantino, que havia durado mais de 1000 anos como herdeiro do antigo Império Romano no Oriente. A cidade passou então a fazer parte do Império Otomano e, posteriormente, tornou-se conhecida como Istambul, transformando-se na nova capital otomana e em um importante centro político e cultural. Esse acontecimento também teve impacto significativo nas relações comerciais entre Oriente e Ocidente. Como os otomanos passaram a controlar importantes rotas comerciais terrestres entre Europa e Ásia, os reinos europeus começaram a buscar caminhos alternativos para alcançar as riquezas orientais, como especiarias e seda. Esse contexto contribuiu para o desenvolvimento das grandes navegações, período em que países europeus investiram na exploração marítima em busca de novas rotas comerciais. Dessa forma, a conquista de Constantinopla em 1453 é considerada por muitos historiadores um marco simbólico do fim da Idade Média e do início da Idade Moderna. Além de consolidar o poder do Império Otomano, o evento influenciou mudanças políticas, econômicas e culturais que ajudaram a moldar a história global nos séculos seguintes. A expansão do Império Otomano teve forte relação com o contexto das grandes navegações, um processo histórico ocorrido entre os séculos XV e XVI,
quando reinos europeus passaram a explorar rotas marítimas em busca de novos caminhos comerciais. Esse processo foi motivado principalmente pela necessidade de acessar produtos orientais, como especiarias, seda e metais preciosos, que eram altamente valorizados na Europa. Um dos acontecimentos mais importantes nesse contexto foi a conquista de Constantinopla em 1453 pelo sultão Mehmed II. A cidade era um ponto estratégico nas rotas comerciais que ligavam a Europa ao Oriente. Com a vitória otomana, o controle dessas rotas passou para o Império Otomano, o que aumentou sua influência econômica e política na região. O domínio otomano sobre essas rotas não significou o fim do comércio entre Oriente e Ocidente, mas tornou o acesso europeu mais difícil e caro, devido aos impostos e à mediação comercial. Como consequência, os reinos europeus passaram a procurar alternativas para alcançar diretamente as riquezas da Ásia, sem depender das rotas controladas pelos otomanos e por intermediários comerciais. Nesse contexto, países como Portugal e Espanha investiram em expedições marítimas pelo Oceano Atlântico e ao redor da África. Essas viagens levaram à descoberta de novas rotas comerciais e ao contato com novos territórios, inaugurando uma fase de expansão marítima europeia que transformou profundamente a economia mundial. Assim, a relação entre o Império Otomano e as grandes navegações está ligada ao controle estratégico das rotas comerciais tradicionais. Ao dominar importantes caminhos entre Europa e Ásia, os otomanos contribuíram indiretamente para que os europeus buscassem novas rotas marítimas, dando início a um processo de exploração e expansão que marcou o início da Idade Moderna. O período de maior poder do Império Otomano ocorreu no século XVI, durante o governo do sultão Suleiman I, que governou entre 1520 e 1566. Conhecido como Suleiman, o Magnífico na Europa e Suleiman, o legislador no mundo islâmico, ele conduziu o império a um período de grande expansão territorial, estabilidade política e desenvolvimento cultural. Seu governo é considerado o auge da força militar e administrativa otomana. Durante esse período, o império expandiu significativamente seus territórios, controlando regiões do Sudeste Europeu, do Oriente Médio e do Norte da África. Essa ampla extensão territorial permitiu aos otomanos dominar importantes rotas comerciais e fortalecer sua influência política e econômica entre três continentes: Europa, Ásia e África. Além das conquistas militares, o governo de Suleiman também se destacou pela organização administrativa e jurídica do império. Ele promoveu reformas legais que ajudaram a consolidar a autoridade do Estado e a organizar melhor a administração das diversas regiões sob domínio otomano. Essas medidas contribuíram para a estabilidade interna e para o funcionamento eficiente de um território tão vasto e diverso. O período também foi marcado por grande desenvolvimento cultural e arquitetônico. A capital Istambul tornou-se um importante centro cultural, artístico e intelectual. Palácios, mesquitas e obras públicas foram construídos, refletindo a riqueza e o prestígio alcançados pelo império durante o governo de Suleiman. Dessa forma, o reinado de Suleiman representa o momento de maior prosperidade e influência do Império Otomano. A combinação de poder militar, organização administrativa e florescimento cultural consolidou o império como uma das maiores potências do mundo no século XVI, exercendo grande influência nas relações políticas e econômicas entre Europa, Ásia e África. O Império Otomano destacou-se, ao longo de sua longa duração histórica, por governar uma vasta região que abrangia partes da Europa, Ásia e África. Devido à grande extensão territorial e à incorporação de diferentes povos, religiões e tradições, o Império desenvolveu uma estrutura administrativa que buscava lidar com sua profunda diversidade cultural. Nesse contexto, surgiram mecanismos políticos e sociais voltados para administrar populações heterogêneas, permitindo certa estabilidade em um território marcado por diferenças linguísticas, religiosas e étnicas. A diversidade cultural no Império Otomano era composta principalmente por comunidades muçulmanas, cristãs e judaicas, além de diversos grupos étnicos como turcos, árabes, gregos, armênios e eslavos. Essa pluralidade exigia formas específicas de organização social que evitassem conflitos constantes entre as comunidades. Assim, a administração otomana adotou estratégias que conciliavam a autoridade central com certo grau de autonomia local, permitindo que diferentes grupos mantivessem parte de suas tradições e práticas culturais. Uma das principais instituições criadas para organizar essa diversidade foi o chamado Sistema Millet. Esse sistema consistia na organização das populações não muçulmanas em comunidades religiosas autônomas, chamadas de millets.
Cada uma dessas comunidades era liderada por autoridades religiosas próprias, responsáveis por questões internas como educação, casamento, justiça comunitária e organização social. Por meio desse modelo, os grupos religiosos possuíam relativa liberdade para manter suas crenças, leis religiosas e costumes, desde que reconhecessem a autoridade política do sultão e cumprissem determinadas obrigações, como o pagamento de impostos específicos. Dessa forma, o sistema millet funcionava como um instrumento de administração imperial que buscava equilibrar controle político e tolerância religiosa, contribuindo para a manutenção da ordem em um império marcado pela diversidade. Entretanto, apesar de promover certa convivência entre diferentes comunidades, o sistema também estabelecia hierarquias sociais e políticas. Os muçulmanos ocupavam posição privilegiada dentro da estrutura do Estado, enquanto as populações não muçulmanas tinham direitos limitados em alguns aspectos. Assim, o modelo otomano revela como grandes impérios históricos desenvolveram mecanismos de gestão da diversidade cultural, conciliando tolerância relativa com formas de desigualdade institucionalizada. O Império Otomano foi durante séculos uma das maiores potências políticas e militares do mundo, controlando territórios que se estendiam do Sudeste Europeu ao Oriente Médio e ao Norte da África. No entanto, a partir do século XVIII e principalmente no século XIX, o Império começou a enfrentar um processo gradual de enfraquecimento político, econômico e militar. Esse declínio foi resultado de diversos fatores, como dificuldades administrativas, perda de territórios, pressão das potências europeias e mudanças internas na estrutura do Estado. Um dos elementos centrais desse processo foi o surgimento e a expansão dos movimentos nacionalistas dentro dos territórios otomanos. Inspirados por ideias difundidas na Europa após eventos como a Revolução Francesa, diversos povos passaram a defender o princípio de que cada nação deveria possuir seu próprio Estado. Essas ideias estimularam grupos étnicos e religiosos que viviam sob domínio otomano a reivindicar maior autonomia ou independência política. Diversos movimentos nacionalistas surgiram ao longo do século XIX, especialmente nos Balcãs. Povos como gregos, sérvios, búlgaros e romenos organizaram revoltas e guerras de independência contra o domínio otomano. Um marco importante desse processo foi a Guerra de Independência da Grécia, que resultou na criação de um Estado grego independente e incentivou outros movimentos nacionalistas na região. Além das pressões internas, o Império também enfrentava intensa interferência das potências europeias, interessadas em ampliar sua influência política e econômica no chamado Problema do Oriente. Países como Rússia, Reino Unido e França frequentemente apoiavam ou exploravam conflitos dentro do Império, contribuindo para enfraquecer ainda mais a autoridade otomana sobre seus territórios. Esse conjunto de fatores levou à perda gradual de regiões estratégicas e ao enfraquecimento do poder central. O processo atingiu seu ponto final após a participação otomana na Primeira Guerra Mundial, quando o Império foi derrotado e acabou sendo dissolvido. Assim, o crescimento dos nacionalismos, combinado com pressões externas e crises internas, desempenhou papel fundamental no colapso de uma das maiores estruturas imperiais da história. O Império Otomano foi uma das mais duradouras estruturas políticas da história, governando amplos territórios por mais de 6 séculos. No início do século XX, entretanto, o Império já enfrentava profundas crises internas, perda de territórios e crescente pressão internacional. Esse cenário de enfraquecimento tornou-se ainda mais evidente durante o período da Primeira Guerra Mundial, conflito que teve impacto decisivo no destino do Estado otomano. Durante a guerra, o Império Otomano aliou-se às chamadas potências centrais, ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. O objetivo dessa aliança era tentar recuperar prestígio internacional e preservar seus territórios frente ao avanço das potências rivais. No entanto, os combates em diferentes frentes e as dificuldades econômicas e militares agravaram ainda mais a fragilidade do Império. Com a derrota das potências centrais em 1918, o Império Otomano foi obrigado a aceitar acordos que determinavam a divisão de grande parte de seus territórios. Um dos principais foi o Tratado de Sèvres, que previa a ocupação e repartição de áreas do antigo Império entre potências europeias e novos Estados nacionais. Esse tratado representava, na prática, o desmantelamento da antiga estrutura imperial otomana. Entretanto, a implementação dessas decisões provocou forte reação dentro da própria região da Anatólia. Sob a liderança de Mustafa Kemal Atatürk, surgiu um movimento nacionalista que organizou resistência contra a ocupação estrangeira e contra as condições impostas pelos vencedores da guerra. Esse movimento desencadeou a chamada Guerra de Independência Turca,
que buscava preservar a soberania do território turco. O resultado desse processo foi a abolição do Sultanato Otomano em 1922 e, posteriormente, a proclamação da República da Turquia em 1923. Dessa forma, o fim do Império Otomano marcou a transição de uma antiga estrutura imperial multicultural para a formação de um Estado nacional moderno, profundamente influenciado pelos ideais de modernização e nacionalismo que caracterizaram o início do século XX. O fim do Império Otomano marcou uma profunda transformação política no início do século XX. Após séculos governando vastos territórios na Europa, Ásia e África, o Império entrou em colapso ao final da Primeira Guerra Mundial. A derrota militar e a pressão das potências vencedoras aceleraram o processo de dissolução da antiga estrutura imperial, abrindo caminho para a criação de um novo Estado na região da Anatólia. Nesse contexto, destacou-se a liderança de Mustafa Kemal Atatürk, militar e líder nacionalista que organizou a resistência contra a ocupação estrangeira e contra as condições impostas ao antigo império. Atatürk liderou um movimento político e militar que buscava garantir a soberania do território turco e impedir a fragmentação completa da região. Esse processo ficou conhecido como Guerra de Independência Turca. Após a vitória do movimento nacionalista, importantes mudanças institucionais foram realizadas. Em 1922, o Sultanato Otomano foi abolido, encerrando oficialmente a antiga monarquia imperial. Pouco tempo depois, em 1923, foi proclamada a República da Turquia, com capital em Ankara. Esse novo Estado foi estruturado com base em princípios republicanos, nacionalistas e modernizadores. Atatürk promoveu uma série de reformas com o objetivo de transformar profundamente a sociedade turca e aproximá-la dos modelos políticos e culturais europeus. Entre essas medidas estavam a separação entre religião e Estado, reformas educacionais, adoção do alfabeto latino e mudanças no sistema jurídico. Essas transformações buscavam construir um país mais secular, centralizado e alinhado às ideias de modernização do século XX. Assim, a criação da Turquia moderna representou não apenas o fim de um antigo império, mas também o início de um novo projeto político nacional. A transição do Império Otomano para a República da Turquia simboliza um importante momento histórico em que reformas políticas, nacionalismo e modernização redefiniram a organização do Estado e da sociedade na região.